Vamos lá, pessoal? Seguindo? Pois é, como eu disse a vocês, exercido de forma regular, o poder administrativo pode se manifestar ou de forma discricionária ou de forma vinculada. Primeira coisa que eu quero que você tome cuidado. Nas provas menos densas, né, nas provas mais de tribunais, vocês vão ver poder vinculado, poder discricionário. Aqui, quando a gente já trabalha um pouco carreira jurídica, o poder vinculado e o poder discricionário não existem. Na verdade, discricionariedade e vinculação são as formas de exercício dos poderes. A gente vai ver cada um dos poderes. Então, o poder de polícia, ele pode se manifestar de forma vinculada ou de forma discricionária. O poder hierárquico pode se manifestar de forma vinculada ou de forma discricionária. Na verdade, quando eu falo discricionariedade ou vinculação, eu estou falando na forma de se exercer o poder. Esse poder pode ser exercido de forma vinculada e esse poder pode ser exercido de forma discricionária. É basicamente isso aqui, tá certo? Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que eu tenho medo que você erre na prova é que a prova chegue para você e diga assim, ó, no poder vinculado, a administração está vinculada à lei e no discricionário não. Isso é verdade? Claro que não, pessoal. A primeira coisa que a gente conversou desde o início da aula é que toda atuação administrativa é vinculada à lei. Não existe atuação do administrador público desvinculada da lei. Toda vez que o administrador público atua, ele está atuando porque a lei permite. A gente falou na aula passada da legalidade como princípio de subordinação à lei. Então, é a lei que regulamenta a atuação administrativa. Não existe atuação do administrador público desvinculada da lei, fora dos limites da lei. Nem pensar. Toda vez que o administrador público atua, ele atua porque a lei permite a sua atuação. Então, o nosso raciocínio é que o poder administrativo, ele vinculado ao discricionário, ele vai estar adstrito à lei. O que muda na atuação vinculada ou discricionária é a forma como a lei prevê a prática do ato. Então, em algumas situações, a lei prevê a prática do ato sem dar margem de escolha ao agente. Em outras situações, a lei prevê a prática do ato dando ao agente público uma margem de escolha. Eu vou explicar. Imagina o seguinte, sem anotar, é só exemplo para você conseguir raciocinar comigo. A lei diz que se o servidor público faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço, demissão. Preste atenção que esse ato de demissão tem um critério objetivo, que não permite que o agente público exerça nenhuma margem de escolha. Se você faltar 30 dias consecutivos, não pode ser demitido. E se você faltar 31, não pode deixar de ser demitido. Por quê? Porque a lei estabeleceu um parâmetro objetivo, mais de 30 dias consecutivos enseja a demissão. Nesse caso, o administrador público vai fazer uma aplicação direta e imediata da lei. Ele não tem margem de escolha, né? Ele não pode deixar de demitir o sujeito que faltou 31 dias, por melhor que ele seja como servidor. E ele não pode demitir o sujeito que faltou 30 dias, não por abandono de cargo, por pior que ele seja, né? Porque a ideia é respeitar um critério objetivo definido em lei. Isso é um ato vinculado. Ocorre todas as vezes que a lei define todos os elementos necessários à prática do ato de forma objetiva, sem permitir que o agente público possa fazer nenhuma escolha, nenhuma análise, nenhuma margem de escolha nesses casos. Outro exemplo, a lei diz assim, ó, suponha que você mora em João Pessoa. Tem uma norma que diz que o sujeito que constrói em João Pessoa, que mora na beira-mar, só pode construir 4 andares, no máximo 4 andares. Para quê? Para garantir a ventilação da cidade, porque João Pessoa é assim, tudo ao redor é mar. Se eu deixo construir um monte de prédio de 1000 andares, o povo que mora no meio da cidade morre seco, sem o mínimo de ventilação. Então, para garantir a ventilação das pessoas que vivem no centro da cidade, quem mora na beira-mar só pode construir 4 andares. E aí eu te pergunto, se eu comprovar que eu moro aqui no cantinho, tá parecendo ovo frito, pois é, se eu demonstrar que eu moro aqui no cantinho, e que eu fazer um prédio de 5 andares aqui não vai impedir a ventilação da cidade, eu provo por A mais B, posso fazer? Não. Por quê? Porque a lei estabeleceu um critério objetivo. Ela não disse garantir ventilação da cidade, nada. Ela disse 4 andares. Então, um prédio de 4 andares não pode ter a obra embargada por esse motivo. E um de 5 não se pode deixar de embargar a obra
porque ele passou de 4 andares. Isso é uma atuação vinculada. Nos atos vinculados, pessoal, a lei não confere ao agente público nenhuma margem de escolha. Nesses casos, a lei define com critérios objetivos todos os elementos para a prática do ato. Então, a competência, a finalidade, a forma, o motivo, o objeto, todos os elementos para a prática do ato estão objetivamente definidos em lei, com expressões objetivas claras que não dão margem de escolha ou de interpretação ao agente. Isso é uma atuação vinculada. No poder discricionário, não. No poder discricionário, a lei regulamenta a prática do ato. Porque se a lei não regulamentar a prática do ato, o agente não pode atuar. Esse é o ponto que a gente já conversou. Mas, quando a lei regulamenta a prática do ato, ela confere ao agente público a possibilidade de atuar de uma forma ou de outra. Então, ela dá ao agente público uma margem de escolha. Ela dá uma margem de discricionariedade. Vou explicar. Suponha não, a lei estabelece que se o servidor público praticar, não, vou dar um exemplo melhor, que se a administração quiser alienar um bem imóvel que foi adquirido por decisão judicial, para alienar um bem imóvel adquirido por decisão judicial, a administração pública pode fazer concorrência ou leilão. Não anote isso não. A gente vai falar de licitação ainda nesse primeiro turno, não, como é que a gente chamou, gente? Primeiro módulo. Ainda nesse primeiro módulo a gente vai falar de licitação. A gente vai falar sobre isso. É só exemplo por enquanto. A lei diz que se a administração pública quiser alienar um bem imóvel que foi adquirido por decisão judicial ou por dação em pagamento, depois a gente vai ver, ele pode alienar esse bem imóvel mediante concorrência ou leilão. Olha que bacana. Se o administrador público fizer concorrência, ele está atuando dentro dos limites da lei. Se ele fizer leilão, ele também está atuando dentro dos limites da lei. Ou seja, existe mais de uma possibilidade de atuar licitamente. Ele pode atuar licitamente de uma forma ou de outra. Compete a ele, administrador, em cada caso concreto, saber se é melhor se valer da concorrência ou do leilão. A concorrência é uma modalidade mais garantidora, o leilão é uma modalidade mais célere. Então ele, administrador público, em cada caso concreto vai ter que saber se é melhor se valer de uma modalidade mais garantidora ou se é melhor se valer de uma modalidade mais célere. Então é ele, agente público, que vai definir a melhor forma de atuação. Dentro dos limites de atuação dele, ele vai definir se a modalidade mais célere ou a modalidade mais garantidora é o melhor. Então ele vai fazer isso com base nos critérios de interesse público dele. Essa margem de escolha, pessoal, essa possibilidade de atuar de uma ou de outra forma, sempre dentro dos limites da lei, é o que a gente chama de discricionariedade, é o que a gente chama de mérito administrativo. Preste atenção que discricionariedade não é arbitrariedade. Ele tem uma margem de escolha, mas ele não tem uma total liberdade de atuação. Ele tem uma margem de escolha dentro dos limites que a lei deu a ele. A lei diz que ele pode fazer concorrência ou leilão. Se ele fizer convite, o ato é ilícito, né? Ou ele faz concorrência, ou ele faz leilão. Então ele vai justificar e ele vai definir qual é a melhor forma de atuação. Esse mérito, essa margem de escolha vai ser feita com base nos famosos, que todo mundo já conhece, critérios de oportunidade e de conveniência. Então aí ele vai definir qual é a atuação mais oportuna, qual é a atuação mais conveniente. Nessa situação, ele vai estabelecer, dentro dos limites da lei, o que é mais oportuno, não a ele, nem conveniente para ele, mas para o interesse público, né? Isso a lei faz porque ela não consegue descer a todas as minúcias, a todos os casos concretos. Como a lei é geral e abstrata, e o legislador sabe que ele não vai conseguir atingir todas as situações concretas diversas, ele confere ao agente público essa possibilidade de concretizar a lei em cada caso concreto. Então, em cada situação, o administrador vai definir como que ele deve atuar. Ele vai fazer isso sempre dentro dos limites da lei, certo? Olha, quando a discricionariedade vem assim, concorrência ou leilão, é muito fácil. É muito fácil você enxergar a discricionariedade quando a opção vem expressa na lei. Então a lei expressamente traz isso ou isso. Não tem discussão. O problema é que muitas vezes a discricionariedade está disfarçada.
E ela pode vir disfarçada por meio do que nós chamamos de conceitos jurídicos vagos ou conceitos jurídicos indeterminados. Então, quando se define que o administrador deve atuar para garantir paz pública, moralidade pública, quando se vale a lei de conceitos jurídicos indeterminados, ela dá ao agente público uma margem de escolha. Deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente seguir, o Zé dos Santos Carvalho Filho não concorda com o que eu vou te dizer agora. O Carvalho Filho entende que os conceitos jurídicos indeterminados permitem que o agente público faça mera interpretação, que não se configura discricionariedade. Isso é bonito, né? É bonito teoricamente. Se você for adiante, você vai chegar no Humberto Ávila, você vai chegar em grandes teóricos que vão lhe dizer que não existe discricionariedade nunca, porque sempre, em cada caso concreto, existe a melhor forma de atuar. Agora, é claro que sempre existe a melhor forma de atuar, mas quem decide isso é o administrador. E é essa possibilidade de decidir qual é a melhor forma de atuar que é a discricionariedade. Eu já lhe falei, discricionariedade não é ele atuar como ele quer, é ele poder analisar qual é a atuação mais oportuna e conveniente. Então é claro que quando eu falo de conceitos indeterminados, por mais que a gente entenda que pode ser uma mera interpretação, ele se vale da vivência pessoal dele. Cada um vai ter uma interpretação diferente acerca de um conceito indeterminado, né? Então, o que é moralidade pública para mim é diferente do que é moralidade pública para minha avó. Cada pessoa tem uma noção. E essa margem de escolha vai se dar por base disso, né? Pelo fato de que cada um se vale da sua consciência, dos seus conhecimentos, da sua vivência pessoal para definir a melhor forma de atuar. Então, por exemplo, a lei diz que a administração pode dissolver uma passeata. Vamos botar um conceito indeterminado. A administração pode dissolver uma passeata se houver tumulto. A passeata é minha liberdade de expressão e de associação. Ele dissolve a passeata se houver tumulto. Que diabo é tumulto? Cada pessoa vai ter uma noção diferente do que é tumulto. Tumulto para mim é diferente do que é tumulto para minha avó, é diferente do que é tumulto para Rodrigo. Rodrigo, o que é tumulto, Rodrigo? Nem sabe, tá? Tá mudo. Pois é, tumulto é muita gente. Se todo mundo achar que muita gente é tumulto, qualquer passeata é tumulto, dissolve tudo. Então, cada pessoa vai ter uma noção de tumulto. Isso é conceito jurídico indeterminado. O administrador público vai ter que analisar no caso concreto. E ele vai fazer isso com base nos critérios de oportunidade e conveniência dele. Então, esses conceitos indeterminados também conferem ao agente público uma margem de escolha, tá? Isso é um ponto muito comum de ser discutido. Vou dar um exemplo para a gente começar a trabalhar. Quem já é meu aluno já conhece esse exemplo, mas ele vai ser importante para a gente chegar a algumas conclusões, tá bom? Existe uma norma que diz que a administração pública pode fechar espetáculos pornográficos. Todo mundo concorda que pornografia é um conceito jurídico indeterminado, né? Pornografia para mim é uma coisa, para minha avó é outra, para Rita Cadillac é outra. Cada um tem uma noção do que é pornografia. Aí, um administrador chegou no bar e encontrou uma moça dançando no queijo, né? Polidense. Aqui na Bahia a gente fala dançar no queijo. Tá aqui a mulher no polidense, ó, uns peitos enormes, bota a mão pra cá, bota a outra pra lá, uma bunda imensa também, joga uma perna pra cima, a outra dá a volta. Tá aqui. A mulher é uma coisa de louco. Desce de helicóptero, né? Polidense, aquelas mulheres bem bonitas. Tinha uma novela da favelinha, né? Da Portelinha, que tinha a Alzira. A Alzira subia, descia de polidense. Mulher de Juvenal Antena. Fez sucesso naquela época a novela. A Alzira ninguém esquece, né? Os homens não se esquecem por motivos óbvios e as mulheres não se esquecem porque tem inveja. Claro, se eu fosse mulher, eu não tô de jeito nenhum reprimindo, porque se eu fosse mulher, quando eu encontrasse uma mulher daquela como Alzira, o único sentimento que eu ia nutrir por ela seria inveja. É normal, tá? Então, ainda mais mulher, que diz um amigo meu, mulher só é amiga de outra se for inimigas de uma terceira, né? Não tem jeito. Então, assim, inveja é ruim. Não me vem com esse negócio de inveja boa, porque não existe inveja boa, tá? É assim, você tá na rua, aí vem uma mulher com a bunda linda, você quer ter uma igual dela? Não, você quer que a dela caia, fique cheia de ferida, né? Então você não quer, inveja é assim, eu tô andando na rua e vejo um carro bonito, quero um dele, não, quero um dele capote, que não presta pra nada. Então isso é inveja é assim, é ruim. Aí eu tenho inveja de minha mulher dorme feito um anjo, eu tenho insônia. A pior coisa para quem tem dificuldade de dormir, nunca se esqueça disso, a pior coisa para quem tem dificuldade de dormir é dormir do lado de uma pessoa que tem a facilidade de dormir. É uma miséria. Por quê?
Porque você deita para dormir e aí você rola para um lado e para o outro. Minha mulher chega e ela dorme antes de chegar no travesseiro. Minha mulher dorme no caminho para o travesseiro. O que é que eu sinto? Inveja. Inveja da raiva. Eu quero dormir? Não, mas pelo menos que ela também não durma, né? Fique rolando na cama de um lado para o outro. Claro. Então isso é inveja. Voltando para o meu raciocínio, que eu não quero discutir sobre dormir, não quero falar sobre isso. Imagina o seguinte, uma administradora chegou lá no bar, encontrou a moça dançando no queijo, a administradora é feia, ó, queixuda, chuladinha, horrorosa, tá aqui ela. Quando ela viu a Alzira dançando no queijo, ela disse pornografia. Fecha o bar da Alzira. Então trata-se de espetáculo pornográfico, dentro da competência administrativa eu fecho o espetáculo, fecho o bar. O dono do bar da Alzira resolveu impetrar um mandado de segurança. Então ele impetrou um mandado de segurança e o juiz foi lá verificar o show da Alzira, se realmente havia ou não pornografia. Olha o juiz aqui, o Fábio Roque, o juiz federal. Pois é, quando o juiz chegou lá no show da Alzira, ele disse o quê? Isso aí não é pornografia, não. Isso aqui é arte pura. Quando o Fábio Roque viu o show da Alzira, ele disse, não, isso é mais pura manifestação de arte. Mantenha o show da Alzira. Eu te pergunto, ele pode fazer isso? O Fábio Roque, no exercício da função jurisdicional, ele pode substituir a oportunidade e conveniência do administrador? Na minha pergunta, considere o seguinte, a atuação administrativa foi lícita. Ela não praticou ato com excesso de poder, desvio de finalidade, nada disso. Ela atuou dentro dos limites da lei. Então pode o juiz, pelo simples fato de não concordar com a definição de pornografia naquela situação, determinar que o espetáculo retorne? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque o judiciário ele não pode substituir o mérito do ato administrativo discricionário. Preste atenção que, nesse caso, o juiz está substituindo o administrador público, exercendo a margem de escolha no lugar dele. O poder discricionário é um poder administrativo, não é um poder jurisdicional. Então ele não pode ser substituído pelo juiz. A ideia é que o administrador foi escolhido pelo povo e ele vai exercer a margem de escolha dele com legitimidade popular. O juiz não tem essa legitimidade. A única coisa que o juiz pode fazer é verificar se o ato praticado pelo administrador foi lícito ou ilícito, tá? Então, claro, que se o administrador tivesse atuado ilicitamente com excesso de poder, desvio de finalidade, se ele de alguma forma tivesse praticado o ato de forma ilícita, o judiciário poderia anular esse ato, tá? Poderia mandar restaurar o show da Alzira. Por quê? Afinal de contas, qualquer ato administrativo se submete a controle judicial. Seja o ato vinculado ou discricionário, toma cuidado com isso. Se a prova lhe disser que o Poder Judiciário não controla os atos discricionários, isso não é verdade. O Poder Judiciário controla os atos discricionários, no que tange aos aspectos de legalidade, nunca no que tange aos aspectos de mérito. Então, o controle judicial de atos discricionários diz respeito à legalidade desse ato. Se o ato for discricionário, mas for ilícito, o Judiciário vai lá e controla. Agora, se eu estiver diante de um ato discricionário válido, o judiciário não pode substituir a oportunidade e conveniência do administrador pela dele, juiz. Toma cuidado com mais uma coisa. Quando eu falo de controle judicial do ato administrativo, para uma prova um pouquinho mais pesada, isso aqui pode ser cobrado inclusive em prova subjetiva. Inclusive eu queria aproveitar para reiterar o meu manual. Está saindo agora segunda-feira, dia 12 de janeiro. 12 de janeiro de 2015, o manual sai, tá? Vai sair a nova edição, a segunda edição. Está bem atualizadinho, inclusive com a MP 664, né? Aquela de 30 de dezembro, que mudou o regime de pensão dos servidores públicos. Tudo, tá? O manual está bem completo. De qualquer forma, está com nota do CPC novo, tudo bonitinho. Mas voltando ao meu raciocínio, o que eu ia lhe dizer o judiciário pode controlar o mérito de um ato discricionário? Não. Agora, e o judiciário pode controlar os limites do mérito de um ato discricionário? Sim ou não? Claro. Por quê? Porque os limites do mérito são traçados pela lei. Quem define os limites do mérito administrativo é a lei. Como eu disse a vocês, discricionariedade não é arbitrariedade. Então é uma margem de escolha dentro dos limites da lei. O judiciário, ele pode controlar o mérito de um ato discricionário verificando se esse mérito se encontra dentro dos limites da lei. Então, o limite do mérito se sujeita a controle judicial.
O que o judiciário não pode fazer é substituir a oportunidade e conveniência do administrador pelo do juiz. Então imagina o seguinte, só para você conseguir entender comigo. Imagine que a administração pública pode fazer concorrência ou leilão e ela faz convite. Pronto. Ele vai analisar o mérito e vai dizer a sua margem de escolha extrapolou os limites da lei. Então, nesse caso, o judiciário não está controlando o ato discricionário. Ele não está controlando o mérito, ele está controlando os limites do mérito. Ele está verificando se esse mérito se adequa aos limites estabelecidos em lei. Só tem um problema. Quando os limites do mérito são objetivos, é muito fácil. Então, a lei diz concorrência ou leilão. Se ele fizer outra modalidade, extrapolou os limites. Por quê? Porque a margem de escolha é objetiva, ou concorrência ou leilão. Fez convite, tomada de preço, tudo ilícito. É fácil enxergar os limites do mérito. E aí eu te pergunto, quais são os limites do mérito quando a gente está diante de conceitos jurídicos indeterminados? Aí é um pouquinho mais complicado, né? Aonde é que está o limite do mérito quando a gente trata de conceitos jurídicos indeterminados? O limite, nesse caso, é o princípio da razoabilidade, que eu cheguei a conversar sobre isso com vocês na aula passada. Então, a razoabilidade acaba sendo o limite do mérito quando estamos tratando de conceitos indeterminados. Vou te explicar. Nos conceitos indeterminados, inclusive os doutrinadores costumam dizer isso, existe sempre uma margem de certeza para o não e uma margem de certeza para o sim. E existe uma zona de incerteza. A gente fala que tem o preto, o branco e a zona cinzenta. O administrador público, ele pode exercer a sua margem de escolha dentro dessa zona cinzenta, dentro dessa zona de incerteza. O que ele não pode é exercer a margem de escolha dele extrapolando essa zona. Se ele extrapola a zona, ele não tem como exercer a margem de escolha. Então, imagine, o exemplo que eu costumo dar para meus alunos de graduação, que não tenho mais, mas era assim. Imagine a discricionariedade como uma vaga de garagem grande e você tem um carro pequeno. Você pode escolher botar esse carro em qualquer lugar da vaga de garagem, mas se você colocar do lado de fora, aí você está extrapolando os limites que você tinha. Então, os limites do mérito são assim. Razoabilidade. É claro que o que a gente vem assistindo é o judiciário, a pretexto de exercer uma análise de razoabilidade do ato, entrar no mérito. Isso vem acontecendo todos os dias, tá? A definição do que é razoável ou do que não é razoável gera uma incerteza. Então a gente tem assistido o Poder Judiciário invadindo o mérito de atos administrativos em muitas situações, alegando se tratar de razoabilidade. Então, em muitas situações, o Judiciário vai lá, intervém no mérito e diz, é porque extrapolou os limites do razoável. É porque se o ato for desarrazoado, ele viola um princípio constitucional. E se ele violar um princípio constitucional, ele é ilícito. Ilícito porque é ilicitude ou ilegitimidade, né? A ilegalidade do ato a gente enxerga de forma ampla, como ilegitimidade, uma não adequação ao ordenamento jurídico como um todo. Por isso, se ele interpreta a lei, ele não pode interpretar de forma que a norma estabeleça um absurdo. Então ele precisa interpretar de forma razoável, por padrões aceitos naquela sociedade. E aí, o judiciário cada vez mais invade um pouquinho, alegando que o controle é de razoabilidade. Vou dar um exemplo, que a meu ver é absurdo, embora todo mundo tenha achado bonito. O STJ, desde 2009, começou a dizer que quem for aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação. Todo mundo que está fazendo o concurso sabe disso. Mas, pessoal, uma coisa é você proferir uma decisão no caso concreto. Outra coisa, que você analisou e realmente viu que houve houve não razoabilidade. Agora, outra coisa é você dizer que sempre que o sujeito for aprovado no número de vagas, ele tem direito subjetivo a ser nomeado. E sabe qual é a alegação das pessoas? É porque o edital vincula a administração pública. Mas nunca se esqueça que o edital é um ato administrativo. E, de acordo com o princípio da autotutela, a administração tem o poder de rever os seus atos. Não só por motivo de legalidade, mas ela também tem o poder de rever os seus atos por motivo de interesse público superveniente. Então,
se uma situação posterior fez com que não houvesse mais interesse público na prática daquele ato, ela pode mudar. Então eu tinha 30 vagas, mas agora eu só tenho 10. E isso pode ser alterado, é claro que sim. Não estou lhe dizendo que o judiciário não pode verificar se não há uma ilicitude em cada caso. Agora, definir o direito subjetivo à nomeação porque está no número de vagas? A meu ver, invade o mérito. Mas isso é um entendimento meu. Eu estou só dando a vocês exemplo de como o judiciário invade o mérito cada vez mais, porque amanhã você vai ser o juiz, tá? E quando, amém, né? E quando você for o juiz amanhã, analise com cuidado se você não enxerga o todo. O administrador, ele enxerga o todo daquilo que ele está fazendo. Então, quando você manda pagar R$1 milhão para um remédio de alguém, tenha certeza que esse R$1 milhão vai sair do dinheiro do orçamento. E que certamente R$1 milhão daria 1 milhão de vacinas, ao invés de um remédio só. Eu não estou lhe dizendo que não dê, não. Eu só estou lhe dizendo que você tem que ter a percepção de que, em algumas situações, esse controle judicial tem que tomar cuidado. Controle judicial de políticas públicas é um tema que a gente trabalha em monografia, é um tema que nunca acaba. Por quê? Exatamente por isso, porque o judiciário não enxerga o todo. Então, por mais que os constitucionalistas defendam esse controle judicial sobre as políticas públicas, ele tem que ser analisado com muito cuidado mesmo, porque a gente tem que se lembrar que o administrador tem legitimidade popular para escolher. Tá certo? Vou dar um exemplo só para ver se você entende e eu mato tudo aqui. A lei 8.112, não é para anotar, é só para você entender. Último exemplo. Ela diz que um servidor público pode ser suspenso se ele cometer uma infração mediante processo disciplinar, e essa suspensão pode ser feita por até 90 dias. Todo mundo consegue enxergar a margem de discricionariedade aqui, né? Porque a suspensão vai ser aplicada, mas pode ser 5, 10, 15, 20, 30, 90 é o máximo. Então, até 90 dias é possível suspender um servidor público. Daí, primeira situação. Mediante processo administrativo disciplinar, o agente público determinou a suspensão de um servidor por 80 dias. Esse servidor impetrou o mandado de segurança, alegando que a infração dele foi mais leve, que ele não poderia ser suspenso por 80 dias. O juiz olhou e disse, não pode mesmo não. 80 dias está muito, baixo para 60. O juiz pode fazer isso? Claro que não. Por que não? Porque ele está extrapolando o mérito, dosando a pena no lugar do administrador, ele está administrando e não julgando. A gente tem uma violação à separação de poderes, né? Imagina o segundo caso. O sujeito foi suspenso por 100 dias. Quando ele foi suspenso por 100 dias, ele impetrou o mandado de segurança. Impetrou o mandado de segurança alegando que a lei só permite a suspensão por até 90 dias. E mediante o processo disciplinar, ele foi suspenso por 100 dias. O juiz vai lá e diz, 100 dias não pode mesmo, a lei não permite. Então, esse ato administrativo vai ser retirado e ao invés de 100 dias eu baixo para 90. O juiz pode fazer isso? Também não. Por que não? Porque quando ele baixa de 100 para 90, ele está dosando a pena de novo no lugar do administrador. A única coisa que o juiz pode fazer e deve fazer nesse caso é o quê? Olha, 100 dias extrapola os limites da lei. É nulo esse ato. Eu anulo ele e retiro do ordenamento jurídico. Se você quiser praticar outro ato, pratique. Esse é nulo. Então é isso que o judiciário pode fazer. Ele vai analisar se o ato administrativo praticado é válido ou nulo. Se o ato for válido, ele se mantém. Se o ato for nulo, ele é retirado do mundo jurídico. E ponto final. Então a ideia é que o administrador público não pode dosar a pena, não pode substituir a oportunidade e conveniência do administrador pela oportunidade e conveniência dele, juiz. Então, nesse caso, a gente tem uma ideia de que a atuação administrativa deve ser feita dentro dos limites da lei. E o judiciário pode anular os atos administrativos que extrapolem o limite da lei, mas ele não pode substituir o administrador e dosar a pena e escolher a melhor atuação. Se fosse um ato vinculado, ele poderia suprir a omissão administrativa. Mas nos atos discricionários, o exercício da oportunidade e da conveniência não pode ser dado ao juiz. Pessoal, eu tenho um artigo sobre isso, pequenininho, que está no site do portal, no portal Carreira Jurídica. Dá uma olhadinha no site do portal Carreira Jurídica, mérito, discricionariedade, controle de mérito pelo judiciário, alguma coisa assim. É um artigo pequeno que eu escrevi
Só para você ter uma ideia, esse tema costuma cair em provas subjetivas. Eu botei no meu livro também, porque no final de cada capítulo do livro tem assim, temas relevantes para provas subjetivas. E aí eu coloco temas que eu acho mais aprofundados e que vem caindo em prova subjetiva. Dá uma olhadinha que esse é um tema que pode ser cobrado de vocês numa questão subjetiva e vem sendo cobrado também em questões objetivas, tá? Daí, seja vinculado ou discricionário, a administração tem poder normativo, hierárquico, disciplinar e poder de polícia. Cada um desses 4 poderes a gente analisa daqui a um minutinho. Me dá um minuto para a gente finalizar essa questão aqui. Sai daí não.